Nessa manhã nós vamos estar falando sobre vida frutífera, sobre uma vida frutífera. Vida frutífera. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Isaías capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, que diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Eu vou derrubá-la, a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada, nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não deem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Feche os seus olhos e oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito Santo, vem e nos orienta, nos ensina. E que a nossa mente e o coração esteja aberto para a Tua palavra. Que a nossa atenção agora esteja totalmente para a Tua palavra. Pois nós queremos sair daqui, Senhor, transformados. Queremos sair daqui revigorados, pois somente a Tua palavra pode fazer isto. Então, Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, esses que estão assistindo, os que estão presentes, nós queremos agora concentrar, focar a nossa mente e coração à Tua palavra, ao Teu ensino, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na época de primavera, né? Eu acho interessante, não sei se é porque aqui em Cambridge, especificamente por ser uma cidade menor do que as capitais, mas também muito diferente do Brasil, é possível nós verificarmos bem essa questão das estações aqui. Eu acho muito interessante, estou aprendendo muito. É inverno mesmo, as árvores secam, ficam secas, e a gente pensa que ela está seca, né? E eu já fiz uma experiência, eu fui numa árvore dessa tentar quebrar, porque a gente olha, pensa que você vai fazer assim, o negócio vai entrar, né? Não, você faz assim, ela dobra, mas não quebra. Ou seja, ela tem uma aparência de seca, mas ela está viva.
É interessante, eu fico assim maravilhado com isso, porque os seus olhos veem que ela está seca, mas quando você vai lá quebrar aquele galinho, ele não quebra, ele dobra. Por quê? Porque está vivo, não é? Só tem aparência de seco. E aí nós vemos que na primavera é uma coisa interessante aqui, os próprios mercados, né, nos plazas assim, né, nos estacionamentos, eles criam uns espaços grandes para vender plantas, sementes. E é muito comum, principalmente os nossos irmãos portugueses, eu vejo isso, eu acho muito bonito, quando você tem um pedacinho de terra, eles preparam como um lavrador mesmo, né? Cavam a terra, preparam, põem adubo, e faz aquela coisa e joga semente de frutas, né, de legumes, e nasce cada tomate, né? Eu fui na casa da irmã Ninita, ela planta, o irmão João, né? E é coisa linda. Então eu fico maravilhado com isso. E isso me fez, quando eu li essa passagem, aqui é como se fosse, é uma canção, mas é como se Deus, é uma canção, Deus dizendo uma parábola para o povo de Israel. Porque ele usa aqui o profeta Isaías para corrigir o povo, porque o povo estava desobediente e rebelde ao Senhor. E aí, Deus, é tão interessante essa canção da vinha, que aí Deus pede para Isaías contar uma história, uma canção. Que ele fala, o meu amigo tinha uma vinha, e ele preparou aquela vinha, ele preparou aquela terra, ele fez tudo aquilo. E quando eu li isso aqui, eu lembrei exatamente disso. Toda pessoa, todo lavrador, toda pessoa que mexe com a terra, que mexe com plantação, qual que é a expectativa dele, irmãos? Quando você mexe no seu quintalzinho lá, que você joga semente de tomate, de vários legumes e frutas, qual que é a sua expectativa até o verão? É uma pergunta que eu fiz. Qual é a sua expectativa? Colher o fruto. Você não fica com essa expectativa? Quando você prepara a terra, você planta, você cria aquele sistema de irrigação, você já está pensando no fruto. Você está esperando um bom fruto. Vai dar umas tomates bonitas aqui. Vai dar uma fruta bonita aqui. É ou não é? Não é essa a expectativa que nós criamos? É a expectativa que Deus criou quando fez esta vinha. E essa vinha, quem que era? Israel. Era a nação de Israel. Deus preparou tudo. Deus falou com eles. Deus enviou líderes. Deus enviou profetas. Deus enviou anjos para falar com ele. Deus falou com Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. Deus fez promessas. Deus habitou no meio deles. Deus tirou eles do Egito. Fez deles uma nação. O que mais poderia Deus fazer? O que mais poderia o Senhor fazer? Ele usa essa parábola desta vinha para chamar a atenção deles, que ele fala assim, ele fala assim, agora habitantes de Jerusalém, julguem entre mim e a minha vinha. O que eu mais poderia fazer? Eu fiz tudo isso e não deu o fruto que eu esperava. O profeta Isaías, irmãos, na época, ele profetizou na época do rei Uzias, do rei Jotão, Acás e Ezequias. É interessante a gente entender o contexto. Eu quero passar esse contexto rapidinho para os irmãos. O que aconteceu, irmãos? Lembram que o povo saiu do Egito? Lembram disso, não é? Passaram 40 anos no deserto, Deus trabalhando na vida deles. Eles entraram na terra, conquistaram por meio de Josué. Depois que Josué morreu, veio os juízes, porque ficou sem um líder ali, mas Deus enviava os juízes
para julgar o povo, porque o povo errava, aí pecava contra Deus, as coisas desandavam. E aí Deus enviava os juízes. Um dos juízes foi Sansão, né? E muitos outros. Mas depois veio o último juiz, que se chamava Samuel. Lembram de Samuel? Aquele que Ana tanto chorou para que ele nascesse. E é interessante, irmãos, que Ana pediu tanto um filho para Deus, tanto que ela falou: se o Senhor me der, eu te devolverei. Com 5 anos, ela colocou ele no templo, ali com o sacerdote Eli. 5 anos de idade. Ou seja, Deus cumpriu a promessa dele para com a vida dela, mas ela também cumpriu a promessa dela para com Deus. E Samuel foi um grande juiz, um grande profeta também. E através de Samuel veio a ordenança que o povo queria rei, lembram disso? Nós queremos rei, ok. Deus disse para Samuel: Samuel, separa Saul. Separou Saul, mas Deus falou: vocês querem rei, não é? Vocês vão ter que pagar impostos para ele, vocês vão ter que dar seus filhos para ele, vocês vão sofrer, mas vocês querem rei. Samuel mesmo, irmãos, ficou triste por conta disso. Samuel disse: Deus, o povo está me rejeitando. E Deus falou: não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim, o meu governo que eles estão rejeitando. Ok, mas eles querem um rei, tome um rei. Sabemos da confusão que foi o rei Saul. Deus levantou o rei Davi, lembram disso? Depois do rei Davi, Deus levantou o rei Salomão, foi o rei mais sábio de todo mundo. Depois do rei Salomão, ele pecou, ele se voltou aos ídolos das outras nações. E isso, Deus ficou indignado. E por conta disso, o reinado se dividiu. 10 tribos foram para o norte e 2 para o sul. E aí, todos nós sabemos, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, quando você lê, você vai lembrar disso que eu estou te ensinando. Você vai ver que ali, um rei reinou 1 mês, o outro reinou 1 ano, o outro reinou 2 anos, o outro reinou 10 anos, o outro reinou 1 semana. Era uma confusão, porque todos eles se prostravam a ídolos. E é isso que Deus está falando aqui. Ei, eu fiz de tudo. Eu preparei a terra, eu cerquei a terra, eu coloquei até uma torre de vigia para que ninguém pudesse ali invadir a vinha. E esperava, dentro de tudo isso, eu esperava o quê? Bom fruto, mas veio frutos maus, azedos. Este é o contexto, por isso que Deus pede para Isaías escrever isso. E nesse capítulo, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, você que está nos assistindo também, eu quero compartilhar com vocês 5 verdades, 5 verdades que Deus mostra sobre esta vinha, que é a própria nação de Israel. Primeira verdade, aqui Deus se apresenta como agricultor. Nessa parábola, nessa canção, aqui está dizendo, né, de um agricultor, e esse agricultor é Deus, aquele que sonhou com uma vinha frutífera. Deus sonhou com uma vinha frutífera. Deus sonhou com a nação de Israel, que ela produzisse bons frutos. Fruto de justiça, de amor, retidão, fruto de fidelidade. Isaías, no capítulo 1 mesmo, verso 19, diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecerem, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Então Deus ali sempre lembrando eles do amor que Ele tem ainda por eles. O Senhor declarou a Israel quando eles buscavam descanso, dizendo, olha o que diz em Jeremias capítulo 31, verso 3. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amei com amor eterno vocês.
Com amor leal eu atraí vocês. Ou seja, um Deus cuidadoso, um Deus que queria fazer da nação de Israel um exemplo. Então ele plantou, ele esperava um bom fruto, mas veio um mau fruto. Segunda verdade que nós encontramos nessa passagem é o cuidado de Deus. Nós lemos aqui, nessa canção da vinha, ele cavou a terra, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores videiras. Ele fez tudo o que um bom lavrador faria. E é engraçado que aqui a canção, né, a parábola aqui, diz que ele tirou as pedras, ele deixou a terra bem preparada para que desse fruto, para que aquela videira crescesse e desse muito fruto. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus, Deus ali como agricultor, cuidando para que aquela videira desse fruto. A terceira verdade que nós encontramos é a proteção. Lembra que nós lemos que ele construiu uma torre de vigia para proteger aquela vinha, proteger de invasores, e também fez um tanque de prensar uvas para ter o melhor do fruto. Ou seja, Deus não só cuidou ali, mas também protegeu aquela vinha. Quarta coisa que nós podemos aprender nesse texto é a expectativa de Deus. Deus tinha uma expectativa, assim como eu falei com vocês, né? Chamei a atenção de vocês, quando vocês plantam, qual é a expectativa? A expectativa é de colher fruto. Se você comeu aquela tomate do ano passado, aquela tomate estava tão gostosa, estava tão saborosa, que delícia. Quando você começa a plantar hoje, você lembra disso, não é? E você começa a mentalizar isso e esperar isso. Talvez se alguém chegue para você e fala, olha, se você colocar tal adubo, a tomate fica mais assim saborosa. Aí você vai lá e faz. Por quê? Porque você sempre vai querer um fruto melhor. Então, havia ali a expectativa de Deus. Deus, como um agricultor, ele esperava que depois desse trabalho todo pudesse desfrutar de uvas boas, do fruto. Quinta coisa que nós podemos aprender, irmãos, quinta verdade que nós podemos aprender nessa parábola, nessa canção aqui, a decepção de Deus desta vinha. Ele declara que o que mais poderia fazer por ela, o que eu mais posso fazer por ela. Mas aí ele decidiu, por conta dessa decepção, eu vou derrubar tudo. Eu vou derrubar a cerca, os muros, vou deixar esse terreno baldio, eu vou deixar os espinheiros crescer, as ervas daninhas e não receber mais chuva. Você acha que isso se cumpriu? Sim. Lembra que o povo aqui, o rei Ezequias foi um dos últimos reis e veio à Babilônia e destruiu tudo. Levou a nação de Israel, não se tornou mais nação, perdeu o status de nação. Ela foi arrasada, Jerusalém foi totalmente destruído, os muros foram destruídos, fogo, tiraram todos os utensílios do templo e levaram o povo exilado para a Babilônia. Mas Deus já estava falando, Deus já estava avisando a eles. Por quê? Porque Deus esperava o quê, irmãos? Retidão, justiça e retidão da parte deles. Esse era o fruto. Justiça e retidão, ao contrário, houve derramamento de sangue e aflições. Esta era a realidade de Israel. Podemos ver, por exemplo, o próprio rei Acabe, que se casou com Jezabel. Colocaram lá o Baal, um deus Baal, para o povo adorar. Essa era a realidade de Israel. O Senhor os amou e esperava deles bom resultado, o bom fruto. Diante dessa história triste, irmãos, somos levados a pensar sobre o grande amor de Deus.
Preste bastante atenção nisso. Somos levados a pensar sobre o grande amor de Deus e da sua misericórdia. Deus não desistiu desta vinha. Uau! Good news. Boas notícias, não é? Ele não desiste de nós, por mais pecadores e ingratos que somos, como esse povo foi. Mas graças a Deus que Ele nos amou. Amém? 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 Deus nos amou. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. Deus não desistiu da sua vinha. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia para você que está me assistindo. Talvez você esteja pensando e se enquadrando, ou falando, uau, que situação triste essa desse povo. E aí talvez também você esteja visualizando, trazendo para os dias de hoje, muitos estão fazendo isso que o povo fez. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. Que lindo, que maravilha, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Jesus, Ele vem num tempo oportuno, no tempo certo a este mundo. No tempo certo, no tempo que foi agendado por Deus. Ele veio no tempo oportuno e Ele se levanta e diz, como que Ele diz aí em João 15? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o quê? O que faz você lembrar? Depois de muitos anos daquela canção da vinha, levanta um do povo de Israel, da tribo de Judá, um israelita, levanta e diz, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E o meu Pai é o agricultor. Ou seja, Deus não desistiu desta vinha. Deus levanta um que se chama Jesus Cristo para ser a videira verdadeira. E aí eu quero ler com você. Agora nós vamos entender isso aqui. Olha lá, no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ponto. Ele já declara aqui e está feito, é isso e pronto. E sabe para que ele declarou isso aqui? Para os israelitas que sabiam dessa canção de Isaías. Eu sou a videira verdadeira. Trazendo a mente deles, a memória deles lá no passado. E aí ele fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês, ele aqui está direcionando para os discípulos. Vocês, e para nós também, já estão limpos. Como? Pela palavra que lhes tenho falado. Aí no verso 4 ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém, o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai, preste atenção no verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Eu tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para quê, irmãos? Para quê? Para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Aleluia, aleluia e aleluia. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. Porque aqui Jesus se levanta e declara: eu sou a videira. E o que me leva o meu coração a ver e a ter a certeza: Deus não desistiu da sua vinha. Amém? Nesta passagem, irmãos, nós vemos o amor de Deus se repetindo, mas agora por meio do seu Filho. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, a videira verdadeira. Irmãos, só por meio de Cristo. Qual foi o tema da mensagem? Uma vida frutífera. Só por meio de Jesus Cristo, você e eu pode ter uma vida frutífera. Jesus nos mostra estas 5 verdades que a qual nós vimos lá na canção, lá em Isaías. Jesus nos mostra. Por exemplo, Jesus ele já começa falando: o Pai é o agricultor, o que continua a sonhar com uma vinha frutífera. Jesus declara: o meu Pai é o agricultor. Segundo, o cuidado de Deus, quando ele fala que todo ramo que não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que não pare de dar fruto. É o cuidado de Deus com a vinha. Terceira verdade que nós encontramos também aqui, em João 15, a proteção de Deus. Jesus declara que pela palavra nos tornamos limpos. É a palavra de Deus que me limpa e limpa você. Por isso que muitas das vezes nós recebemos alguma palavra de Deus e ficamos assim: essa doeu, essa. Mas é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está limpando. É a proteção para que você não se perda como o povo se perdeu. Para que você dê bons frutos. Então Jesus declara isso. E ele orienta, irmãos, em permanecer sempre nele. Preste bastante atenção. O segredo é permanecer sempre em Cristo Jesus. Ele é a videira. Nós somos o ramos. Nós somos alimentados dessa videira. Ou seja, nós não temos vida em nós mesmos. Nós vivemos a vida da videira. É tanto que se arrancar da videira, o que vai acontecer? Vai morrer, secar. Então nós fomos enxertados nessa videira, e a vida de Jesus é a nossa vida. A palavra permanecer, no capítulo 15,
Aparece, irmão, sabe quantas vezes? 11 vezes. 11 vezes nessa passagem que nós lemos. Ou seja, significa que Deus está nos chamando a atenção, Jesus está nos chamando a atenção de nós permanecermos nele, porque ele é a videira verdadeira, e você permanecendo nele, você vai dar fruto. Qual tipo de fruto que você vai dar? Se você está ligado numa videira, irmão, não tem como você dar um fruto chamado tomate. Não tem como você dar um fruto chamado abacaxi. Não, você vai dar o fruto da videira. Por isso que ele fala fruto, porque é um fruto só. E qual é o fruto que sai de Cristo Jesus? É o amor, a graça, a retidão. Não era isso que Deus esperava da sua vinha? Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Vocês estão acordados? Você que está aí assistindo, está acordado? Preste bastante atenção. Essa mensagem que Deus está nos dando aqui hoje é algo que vai te fortalecer para passar dias difíceis, como já estamos passando. Quarta verdade, a expectativa de Deus, ela é cumprida em Deus. Essa expectativa, ela é satisfeita em Cristo Jesus. De permanecermos em Cristo, seu Filho, e esta permanência garantirá muito fruto. Porque de nós mesmos não podemos. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Este fruto é da mesma espécie da videira verdadeira que é Cristo Jesus, que é o amor, justiça e retidão. As expectativas de Deus em relação ao bom fruto, ela é completada em Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, sem Cristo, nada podemos fazer. E quinta verdade última, não há decepção. Diferente da canção lá da vinha, não é? Que Deus ficou decepcionado com a reação do povo. Ele esperava um bom fruto. Ele esperava um fruto bom, mas veio azedo. Se permanecermos em Cristo, Jesus declara, olha o que Jesus declara no verso 8. Ele diz assim: meu Pai é glorificado. Ou seja, meu Pai é glorificado. O que é isso? Deus, o Pai, Ele é glorificado. Ele se alegra por ver o fruto. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Está no verso 8. E assim vocês serão meus discípulos. Vocês farão as mesmas coisas que eu faço. Vocês vão dar o fruto que eu dou para o Pai, porque eu sou a videira verdadeira. E ele disse isso para que a alegria de Jesus esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Olha que maravilha! Quando eu e você permanecemos nele, a alegria de Jesus em nós, a nossa alegria é completa. Amém? Por fim, irmãos, Jesus nos declara algo profundo e poderoso para mudar a minha e a sua vida. Ele diz lá em João 15:16: vocês não me escolheram. Interessante isso. Não foi nós que escolhemos Jesus, Ele que nos escolheu, Ele que nos atraiu, Ele que nos trouxe até Ele. Que coisa tremenda. Claro que quando nós somos atraídos por Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ele. Qual foi a nossa parte? De nos render a Ele. E Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi.
Para quê? Para que Jesus fez essa escolha? Para irem e darem fruto, e esse fruto permaneça. Irmãos, nós somos resultados disso daqui, do trabalho que os discípulos fizeram. Eles acreditaram nessa palavra, e o fruto permanece até hoje, e vai permanecer até Jesus voltar, porque eu e você, como igreja, vamos continuar pregando esta verdade, este evangelho que salva, que cura e que liberta. Diante dessa declaração de amor, de resgate e de compaixão, que Jesus diz, porque estávamos totalmente perdidos e incapazes de ter uma vida frutífera, como Deus deseja. Demos então, irmãos, sempre graças a Deus, porque em Cristo Jesus, a videira verdadeira, podemos ter uma vida frutífera. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Podemos ter uma vida frutífera e produzir muito fruto. Irmãos, se eu e você permanecer em Cristo, tudo passa, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor não vai, toda ela se cumprirá. E o fruto que nós vamos produzir é o quê? Amor, porque Ele nos amou; justiça, porque Ele é a nossa justiça; retidão, porque a sua palavra nos limpa de todo pecado e nos torna retos diante de Deus. Você quer ter uma vida frutífera? Você que está me ouvindo, está me assistindo, você quer ter uma vida frutífera? Permaneça em Cristo. Ele é a videira verdadeira. E a alegria dele, em você, a sua alegria se completa. Amém? Então entregue a sua vida a Jesus. Ele está te convidando, está sempre ali, batendo a porta. Tenha esta vida frutífera, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou da sequidão, o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da escuridão e nos transportou para a sua luz, para o Filho do seu amor, Jesus Cristo. O Senhor nos enxertou na videira verdadeira, e hoje nós não vivemos mais aquela vida que não era vida, era uma coisa miserável. Hoje nós vivemos a vida de Cristo em nós, porque estamos ligados na videira verdadeira. Senhor, se há alguém ouvindo esta mensagem, se há alguém, Senhor, assistindo, ó Espírito Santo, toca neste coração, para que ela entenda que para ter uma vida frutífera, ela tem que permanecer na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E o Senhor Jesus está te chamando, o Senhor Jesus está ali à porta do teu coração, dizendo: filho, dai-me o teu coração, para que você possa experimentar a vida, a verdadeira vida de Deus. Muito obrigado, Senhor, para a vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz? Irmãos, Deus abençoe, amo vocês de paixão.
Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E continue orando. Vamos continuar orando pela nossa igreja. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Um grande abraço.